tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Como todos os irmãos sabem, a história de Jonas, ele era um profeta de Deus, um profeta que veio trazer uma palavra, de salvação para a cidade de Nínive. Só que o detalhe que a maioria das pessoas focam, para falar, é que Jonas ele desobedeceu ao Senhor. Como é que se deu esse processo, Porque como que uma pessoa ela chega a desobedecer a palavra do Senhor, sendo que ela é um profeta e ela está ouvindo a palavra de Deus? É assim, Quando você recebe uma palavra de Deus, ele te dá um direcionamento, óbvio, E o que acontece? Você, no seu entendimento, se você... as pessoas têm mania de achar que elas podem julgar aquilo que Deus entrega para elas. A gente sabe que é o Deus a que a gente serve. Nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos que Ele é onisciente, que é onipresente, onipotente. Então por que muitas vezes no nosso entendimento a gente acha que a gente pode passar ainda no nosso filtro para ver se a gente vai fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer ou não? Porque a gente julga se é do nosso agrado ou não. E nesse caso, o que aconteceu? Jonas, ele julgou que aquele povo ali não merecia a salvação, porque era um povo que era inimigo de Jerusalém. Mas qual era o contexto, da cidade de Nínive, que estava em pecado? E comparando conosco, quem de nós é que não possui pecado, Como Jesus disse, aquele que não possui pecado, que atire a primeira pedra, Então, nesse contexto, quem de nós é que não deseja ser alcançado por Deus, não deseja ser salvo, não deseja receber uma palavra de esperança, E muitas vezes a gente está esperando, está a portas ali, esperando uma palavra de uma pessoa, tal como Jonas, uma palavra que venha de uma pessoa que tenha mais intimidade com Deus do que nós. Embora Deus possa falar conosco, muitas vezes Deus usa os seus profetas, aqueles que buscam estar em consagração ali para entregar uma palavra. E se essa pessoa não tiver em obediência, como é que essa palavra vai chegar até nós? E aí o que acontece? Jonas ele pega e ele vai para um barco, para um navio, se esconder e fugir, achando que ele sendo não somente chamado, mas escolhido a dedo por Deus, ele poderia fugir do seu chamado. E assim, eu estou falando para muitas pessoas aqui, que não importa qual é o nível da grandeza do seu chamado, e que da maneira da qual Deus te escolheu, porque você sabe o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem entregue para você, e que existem pessoas que precisam ouvir a palavra que você tem para entregar. Porque a palavra que Jonas entregou foi uma palavra curta, foi uma palavra simples, mas que demonstrou um efeito muito forte sobre a cidade. Aquela cidade, quando ouviu aquela palavra, eles receberam aquilo no espírito deles, e isso transformou a maneira de agir daquela cidade. E com aquela simples palavra, aquela simples pregação de Jonas, os habitantes daquela cidade se colocaram em pano de saco, se ajoelharam e se arrependeram, e Deus teve misericórdia daquela cidade, a despeito, ou apesar de Jonas não querer levar aquela palavra. Depois de todo o episódio, que aconteceu, que eu vou voltar já, mas Deus está me levando a falar dessa maneira, eles se colocaram em pano de saco, ou seja, eles se humilharam e eles receberam aquela palavra, Agora o outro lado, Jonas, ele entrou naquele barco e ele com a intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia que Deus ia buscar ele aonde ele fosse e não tinha por onde fugir. Ele preferiu se colocar numa posição de ignorância, fazer de conta que Deus não ia poder alcançar ele, que não, e no nada ele não pensou no seu semelhante, porque
Aquilo que aconteceu com aquelas pessoas do barco aconteceu só por causa de Jonas. E a Bíblia vai nos dizer que ele se joga depois no mar. Mas ele prejudicou aquelas pessoas do barco. Eu imagino que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele possa ter intervido depois na vida daquelas pessoas e abençoado aquelas pessoas que sofreram aqueles danos naquele barco. Porque foi por causa de Jonas. Porque Deus é justo. Deus faz todas as coisas. Mas aí Jonas finalmente teve a coragem, né, de enfrentar a consequência dos seus atos. Né? E todos nós fazemos escolhas todos os dias, mas a gente tem que pensar quais são as escolhas que nós queremos fazer para a nossa vida daqui em diante. Porque todo dia nós temos uma nova chance, todo dia nós acordamos com um novo fôlego de vida e nós podemos fazer a escolha certa ou a escolha errada. Nesse caso, Jonas fez a escolha errada, como a gente sabe. E ele pagou um preço muito alto. E ele foi engolido por um grande peixe, algumas traduções falam que foi uma baleia. E ele ficou ali durante um bom tempo. Né? Imagina você, tá ali, que você passasse 1 ou 2 horas ali, como é que você não ia ficar? E ali, ele se arrependeu amargamente da escolha que ele fez. E às vezes Deus tem um tratar assim na vida de muitas pessoas. Às vezes a pessoa precisa ficar doente, às vezes a pessoa precisa passar por um problema sério na família, para ela mudar, às vezes, a posição dela no trabalho dela, a maneira como ela enxerga a vida. Às vezes a pessoa está tão focada nos problemas que ela tem, os próprios problemas dela, que ela não enxerga que a filha dela precisa dela, que o filho dele precisa dele, que o seu pai e a sua mãe já tá numa idade que está precisando de você e você não quer enxergar. Mas saiba sempre que a sua escolha, ela gera consequências sobre outras pessoas. A gente tem que ser maduro, a gente tem que, né, buscar essa maturidade. Porque Jonas, ele passou aquele tempo ali naquele grande peixe e ele não foi liberado e ele provavelmente ele morreria sobre aquilo. Eu não estou dizendo que o que você está passando que vai te chegar a levar à morte. Mas será que vale a pena? Muitas vezes pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, a gente não pedir perdão para uma pessoa, a gente não falar com uma pessoa o que nós estamos fazendo, ou a gente rever as nossas atitudes, para que a gente possa conviver melhor com as pessoas, para que a gente possa exercer a nossa responsabilidade. E ali ele pediu perdão a Deus e ele disse que ele faria aquilo que Deus mandou ele fazer, né? Então pense direitinho, você que frequenta um culto ou uma igreja, o que Deus tem falado para você e o que Deus tem mandado você fazer, né? E quais têm sido as suas escolhas ultimamente. É importante nós fazermos uma reflexão. E isso serve para mim também, porque eu sou ser humano como todos e eu também posso fazer escolhas erradas. Eu peço perdão a Deus todos os dias, todas as vezes que eu faço oração eu peço perdão a Deus, porque está na nossa natureza humana pecar, mas isso não é justificativa para nós não nos esforçarmos e não pedirmos ajuda do Espírito Santo para nós pararmos de pecar, né? Então Jonas, depois de todo aquele tratado, aquele processo, Deus deu aquele livramento para ele e o peixe deixou ele exatamente aonde ele precisava estar, né? Depois que a gente passa pelo arrependimento e a gente pede perdão e a gente entra em obediência nos caminhos de Deus, Deus coloca a gente exatamente onde a gente precisa estar para fazer exatamente aquilo que era para nós fazermos. Mas como Jonas precisava passar por aquilo, porque ele se colocou nesse caminho, ele já saiu diferente daquele peixe. Porque por mais que ele tenha levado aquela palavra simples, ele já estava transformado. Porque, de uma certa forma, como ele já escolheu aquilo, foi até bom, porque ele teve aquela experiência, né? Embora ele poderia ter feito uma escolha melhor e não ter passado por aquilo, mas o fato dele ter feito essa escolha, com certeza gerou um Jonas diferente. Mas isso não é justificativa para eu e você não nos esforçarmos, porque ele poderia ter levado aquela palavra a Nínive e dali de repente Deus poderia ter usado ele para uma outra cidade ou fazer alguma outra coisa. Ele poderia ter ajudado mais vidas. Aquela cidade, ela se colocou em roupas de pano de saco e ela se arrependeu e orou. Mas Deus sempre tem mais coisas para nos entregar. Quando a gente está em obediência, Deus, né, ele está sempre trabalhando em nós, sempre trazendo novas palavras, né?
Então é importante que a gente procura sempre estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, né? Não vamos esperar para amanhã, não vamos esperar daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu vou estar mais preparado. Pera, você é um ser racional, inteligente, capaz, Deus perfeito, Deus te fez assim. E você tem capacidade de você julgar, né, a seu critério, mesmo que seja sabedoria humana. Mas você pode pedir ainda a ajuda do Espírito Santo e ele vai te dar sabedoria para te ajudar a tomar decisões melhores, para que você possa viver melhor, né? É que eu peço a Deus que, através dessa mensagem, que muitos possam ser alcançados, que muitos possam sentir paz, que possam sentir o amor, porque Deus não quer fazer nada por força. No caso de Jonas, acabou sendo por força. Deus quer tratar a todos e quer que todos possam ser filhos amados e Ele possa entregar aquilo que Ele prometeu para você. Mas Ele só vai entregar para muitos aqui se passarem por um processo, né, de arrependimento, de pedir perdão e de obediência. Para aqueles que já estão se esforçando e têm pedido a Deus e têm procurado ser um pai melhor, abandonar os caminhos, abandonar a bebida, né, as más companhias, Deus tem visto o seu esforço, viu? Deus tem visto o teu esforço e Deus vai te abençoar. E Ele pede que você continue em obediência, continue ouvindo a Ele, porque você vai sair completamente diferente dessa experiência, viu? Aquilo que Deus fez com Jonas, não a questão do peixe, mas porque Deus faz diferente, né? Porque existiu só um Jonas. Então aquilo que Deus fez, tá fazendo na minha vida e Ele faz na sua é completamente diferente, porque você é diferente de mim. Aquilo que Deus tem para te entregar, só você pode suportar tanto a bênção quanto a dor, porque Deus, ele é o nosso oleiro, né? Ele sabe aquilo que cada vaso aguenta e Ele quer restaurar. Ele está restaurando você nesse processo. Aqueles que estão passando por processo de dor, Ele está restaurando vidas também. E saiba que as águas do Espírito Santo, elas nos trazem bálsamo, elas nos curam, elas nos capacitam e nos trazem a maturidade. Que você possa receber essa palavra e que você possa meditar também, né, no livro de Jonas, como foi, e enxergar isso de uma outra forma. É sempre legal nós olharmos a palavra de Deus e olharmos por várias perspectivas, porque existem muitas interpretações, e deixa o Espírito Santo guiar qual é a interpretação que Deus tem para você das Escrituras, porque a Bíblia é a palavra viva, tá bom? Então, fica com essa palavra de sexta-feira, que os irmãos possam ter um final de semana abençoado, uma sexta-feira abençoada, e vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus e meu Pai, meu querido e gracioso e amado Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo refrigério. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor coloca sobre nós. Obrigado por mais uma chance, porque esse tipo de resolução, ela não tem que vir entre o Natal e o Ano Novo. Ela pode vir todos os dias. Nós temos o poder de fazermos escolhas boas e melhores todos os dias. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de entrar na Sua presença. Obrigado, Jesus, pela salvação. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, Senhor, pela nossa teimosia, pela nossa incredulidade e pelo nosso orgulho. Nós pedimos nesse momento que o Espírito Santo nos ajude e nos guie para que nós venhamos a nos tornar aqui quem o Senhor já sabe que nós somos, porque o Senhor crê em nós como mais ninguém crê em nós. Ainda que nós não creiamos em nós mesmos, o Senhor crê em nós. A Sua palavra é uma palavra viva, é uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Eu peço, Senhor, que o Senhor guarde os caminhos dos meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe a irmã que está vendo esse vídeo e está se sentindo emocionada nesse momento, a Fátima. Eu não sei qual Fátima que vai ver isso, viu? Mas Deus te ama, Deus pede para falar para você, viu? Que Deus te ama, Deus está com você. Você é uma mulher forte, você é uma pessoa usada por Deus, viu? E Deus deseja te abençoar muito. Deus vê a mãe maravilhosa que você é e tudo que você tem suportado pela sua família, tá? Deus tem bênçãos para entregar para todos aqui. E como pais, como pai que Ele é, Ele deseja que nós, como filhos, ouçamos a sua voz. Então peça para que você possa ouvir a voz, né? Então, eu desejo a todos
Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, que vocês fiquem no shalom de Deus, na paz de Deus, na plenitude que Deus tem para nós todos os dias, que a agenda do céu venha se cumprir na vida dos meus irmãos. E peço que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva e deixe seu pedido de oração para que eu possa estar intercedendo perante Deus as suas causas, viu? Nós temos que, corpo de Cristo, nós temos que estar unidos e saber que Jesus Cristo, ele é o nosso cabeça, e como cabeça, a cabeça guia, né? E uma coisa que eu aprendi esses dias, que o pescoço ele representa também o nosso altar, porque o altar ele faz ligação entre o nosso corpo e a nossa cabeça. O nosso corpo segue aonde a nossa cabeça vai. Então, para que nós tenhamos a mentalidade de Cristo, nós devemos buscar a consagração do nosso altar, para que a mente de Cristo, que é a nossa cabeça, possa fazer conexão com o nosso corpo, simbolizando o corpo de Cristo, e que nós possamos ser guiados sempre por Jesus, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos tomar as melhores decisões, porque Ele quer o melhor para nós. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Um grande abraço.